como a gente está vendo a técnica, e às vezes um textinho assim, né, que o artista na hora da inscrição, também tudo foi feito pelo formulário Google, enfim, desde sempre, desde 2016, as inscrições são online, né, enfim, as pessoas fazem por ali, e daí a gente tinha essa descrição, e aqui também situando que é um projeto financiado, né, pela ProEx, né, de alguma forma. No YouTube também os vídeos, né, que ficaram disponíveis durante um mês, para que a comunidade pudesse assistir, então tivemos resultados de vídeos de outros campos do IFC, né, os alunos propuseram música e também vídeos, né, enfim, produzidos dentro de disciplinas, né, de alguma forma, e, enfim, conseguimos dar conta desse projeto em 2020, né, propomos de novo esse ano, né, a proposta da sexta mostra, que vai acontecer entre setembro e novembro de 2021, né, o projeto ele é de 3 meses, né, temos 6 bolsistas, 2 voluntários, né, nesse momento, então a gente, como um mapeamento, digamos assim, geral da mostra, a gente tem, então, contabilizado, digamos assim, muitos trabalhos apresentados, né, no Cine Circuito, né, enfim, a gente teve 19 trabalhos apresentados por artistas, todos eles autorais, né, isso é muito legal também, seja produzido por alunos, seja produzido realmente por cineastas que, através de leis de fomento, né, enfim, da cidade, de Criciúma, da região, de Cocal do Sul, enfim, que é a região ali em torno da nossa cidade, né, o circuito literário, né, escritores que publicam livros, que, né, não só trabalhos que são feitos por alunos, mas também, enfim, profissionais que lidam, né, com esse dia a dia da produção literária. No circuito musical são quase 60 atrações apresentadas, né, que a gente tem nessas 5 edições anteriores. O circuito visual, que foi um dos maiores, assim, né, enfim, eu dou uma atenção muito especial a ela, principalmente porque é a minha área de formação. A gente tem aí 97 trabalhos ou projetos expostos, né, durante esse tempo todo, o circuito cênico, 44 apresentações realizadas, e as oficinas aí a gente está em torno de 19 atividades de produção e reflexão, muitas delas propostas por profissionais, mas outras também propostas por estudantes, né, isso é muito legal também que eles possam ter essa, eu sei tocar, teve um aluno da química, do técnico de química, que fazia origami, daí, eu quero fazer uma oficina de origami, né, então a possibilidade de planejar uma oficina, saber como é que funciona, enfim, também eles se envolvem bastante. Eu acho que em torno disso, mais ou menos, a gente tem em torno, assim, contabilizando as 5 edições da mostra, a gente tem em torno aí de umas quase 500 pessoas como propositores de trabalhos dentro da mostra, né, então a gente tem um número, né, estimado de apreciadores dos trabalhos, né, de, enfim, sei lá, em torno de 1.000 por ali. Faltam 3 minutos, tá bom? Tá, já estou encerrando. Na verdade, é um pouco isso, assim, é um projeto que eu tenho o maior carinho por ele, né? Agora na próxima semana eu estou me ausentando do campus para poder me dedicar ao doutorado, né? E daí a Carla e o professor Gilberto vão tocar o projeto, né? E eu também vou ficar meio que tentando ajudar eles de alguma forma, né? Mesmo não formalmente ali dentro do projeto nesse momento, mas enfim, eu tenho o maior carinho por ele, cuido bastante, enfim, desse trabalho, né, que ele foi crescendo e foi tomando, enfim, proporções, claro que a gente também, às vezes, não tem como ampliar mais, né, pela quantidade de pessoas que a gente envolve, o que demanda também de trabalho em torno disso, tá? Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, nessas estratégias. Eu agradeço muito a oportunidade, a possibilidade de vocês emprestarem ouvidos, né, para a gente poder conversar um pouquinho também, e que, enfim, que contribua também para a gente poder pensar outras estratégias de realização juntos, né, nessas caminhadas aí institucionais, tá bom? Boa tarde e obrigado. Obrigada, Jonathan, parabéns por esse trabalho de um fôlego, né? Então, eu vou já passar a palavra. Magda, pode ser? E aí a gente deixa considerações para o final, que eu acho que a gente vai ter bastante tempo, e a gente pode reunir, talvez alguns projetos conversem, enfim.
Então, a Magda vai falar da implantação do Núcleo de Arte e Cultura na pandemia no IFRS Campus Ibirubá. Se tu tem exposição, pode ficar à vontade. Peço desculpa aos colegas, porque a gente está escravo da tecnologia e ela não foi a meu favor hoje. Mas, enfim. Meu nome é professora, eu sou a professora Magda, eu sou do campus de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, e cheguei no campus em 2019, metade de 2019, com a ideia do Núcleo de Arte e Cultura, que era algo que já existia no campus que eu vim, que é o Campus Bento, que é um campus bem maior, é um campus que tem 60 anos, então o campus de Ibirubá recém fez 10 anos, então tem uma longa caminhada ainda. E vindo para esse campus, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos botar um núcleo de arte e cultura, vamos botar nos editais, vamos ver o que a gente consegue. Para nossa sorte, a gente foi contemplado, né? O que aconteceu foi a pandemia, então a gente teve que implantá-lo em meio à pandemia. Então, criar a cultura da necessidade de um núcleo de artes à distância. O começo, eu trouxe uma projeção aqui para vocês. O intuito do projeto foi principalmente auxiliar os alunos. Ele mudou totalmente o seu viés no decorrer da pandemia, porque o que era para ser oficinas presenciais tiveram que ser totalmente à distância, e principalmente até incutir a necessidade deles trabalharem com a arte. No começo até foi mais fácil os primeiros dias, porque todo mundo achou que era um período curto, que estaríamos ausente do campus, 2, 3 meses no máximo. E de repente, com o prolongar, o projeto teve que pegar umas outras vertentes, principalmente trabalhando a questão da arte enquanto terapia. E principalmente trazendo esse aluno para o senso de pertencimento, né? Então, eu trouxe para vocês um pequeno esboço do que a gente trabalhou, que foram oficinas, estou conseguindo visualizar, deixa eu ver, que foram oficinas de artes plásticas, violão, teatro, dança livre e a dança tradicionalista. Para cada uma delas, nós tivemos que fazer a reinvenção. As artes plásticas, nós tivemos que ir também para o viés do artesanato, todos com voluntários. Nós não tivemos bolsistas, né? Porque eu escrevi, e os bolsistas, nós pegamos no primeiro momento 3 bolsistas. O que aconteceu é que eles não conseguiam trabalhar à distância, porque o presencial é uma coisa, né, a gente sabe, e a distância foi mais complicado, e daí acabaram abandonando as bolsas na metade do processo. O teatro e a dança tradicionalista. A dança livre não conseguimos contemplar ela por falta de público, porque o pessoal gostava muito do dançar, mas eles queriam dançar, eles queriam para o TikTok, eles não queriam a dança em vários estilos, certo? Que mais? Assim, trouxe para vocês o resultado desse processo. Foram 9 lives no contexto do projeto, desse 1 ano à distância, com a participação de alunos e convidados, principalmente convidados externos do campus. Então, a gente teve participação de outros campos, porque o nosso público, ele no começo, que nem eu falei para vocês, ele abraçou, depois aos poucos ele foi cansando. Então, a gente tinha que se reinventar a cada 15 dias, 20 dias. Gincanas, a gente fez uma gincana, mas uma gincana que trabalhava com todas as linguagens. Então, eles tiveram que trabalhar com teatro, eles tiveram que trabalhar com música, eles tiveram que trabalhar com a plástica, e eles tiveram que trabalhar com a dança durante essa gincana. Eram desafios onde eles precisavam se reinventar. E dentro disso, desde a criação do logotipo, a gurizada teve que formatar, até as animações. Tem bastante coisa, está no nosso Instagram, porém, algumas coisas estão nos Instagrams das turmas, que a gente solicitou que cada turma tivesse a sua. E assim eles estão conseguindo abastecer para os desafios desse ano também.
Então, eles fizeram desde curta-metragem, que a gente brinca com eles, né, que eram pequenos filmes, né, fazendo cada um na sua casa e fazendo a montagem de quadros e cenas, né, até coreografias musicais. E isso nos demandou, assim, ó, uma baita de uma equipe com professores que só tenho eu da área de artes, então nós tivemos que contar com professores das mais variadas áreas, que abraçaram também a causa e que hoje em dia eles fazem parte do programa como colaboradores, certo? Deixa eu passar aqui. Desafios, a gente teve, na parte do teatro a gente trabalhou muito com desafios, que era trabalhar com a maquiagem, com interpretação, com sarau, com mosaicos. O último desafio do pessoal foi agora o Calouros de Ouro, que era caracterização conforme turmas. Trabalhamos com foco na nossa história, que eles tinham que fazer pequenas enquetes com os familiares do que cada um estava passando agora na quarentena e, com isso, formar documentários. Então, a gente trabalhou o núcleo em vários parâmetros, né? E, como eu falei para vocês, a parte principalmente da motivação, sempre trazer dentro do núcleo uma parte mais positiva, uma parte mais otimista, no sentido da superação, né? Que tudo isso ia passar. Não foi fácil implementar ele durante a quarentena, gente, porque imagina uma coisa já começar com tudo diferente, com esse novo diferente nosso. Daí eu trouxe para vocês algumas imagens aqui, de algumas ações que os alunos fizeram. Nós tivemos muita aceitação das turmas, no primeiro momento. Depois foi cansando, e daí a cada vez que a gente percebia que havia esse cansaço deles, a gente tinha que se reinventar, certo? Aqui também, aqui uma live. Tiveram lives que foram muito interessantes, porque a gente sempre procurou juntar pai, filho, tio com filho. Tiveram lives que a gente tinha participação de Bento Gonçalves e, ao mesmo tempo, o pessoal de Ibirubá participando junto. Então, teve muita integração e muitos testemunhos familiares. Então, a gente conseguiu aproximar as famílias. E isso, para nós, foi uma baita de uma vitória, né? Lives tradicionalistas também. Então, durante a Semana Farroupilha, a gente fez uma Semana Farroupilha virtual, onde a gente trabalhou, cada dia da Semana Farroupilha foi trabalhado com uma temática, e nós findamos com o testemunho no nosso grupo de dança tradicionalista, que a gente, dos projetos do campus, é o mais antigo que tem na área cultural. E eles também fizeram bastante. A gente, na verdade, a gente teve que apelar, como o professor falou antes, o professor Jonathan, procurar com os alunos quais as redes sociais que eram mais eficientes. E percebemos que tanto era o Instagram quanto o TikTok. Eram os que eles mais utilizavam, e para isso a gente teve que buscar esses dois meios, né? Aqui é o mosaico do carnaval, onde eles precisavam, além do caracterizar, apresentar uma música. Daí eles fizeram também, depois foi feita a montagem, o clipezinho, e a adesão dos professores, que também fizemos um carnaval virtual com bastante caracterização. Então, foi fundamental a adesão dos professores de direção para que o programa pudesse ocorrer nesse formato. Sem isso, seria inviável, né? Que quando o aluno vê, através do exemplo do professor, ele acaba aderindo. Aqui, a coleção de moda, como eles gostariam de trabalhar quando nós voltássemos ao presencial, né? Então, eles tinham que também fazer releituras de quadros através do que nós temos em casa, coleção, desfiles, né? Foi um trabalho bem complexo, mas valeu muito a pena, né? Por todas as adaptações que foram feitas. E acreditamos, assim, que na retomada esse trabalho vai ter continuidade, pelo menos assim a gente espera, né?
porque vimos o quanto foi fundamental ter o núcleo de arte durante esse período de afastamento. Da minha parte, seria isso. O trabalho recém está começando, colegas. Eu sei que é uma caminhada bem longa, mas acredito que quando as coisas estiverem dentro da nova normalidade, ele vai conseguir caminhar com mais fluidez, porque nós vamos conseguir ter esse contato, né? E trabalhar artes à distância é bem complexo. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Magda. Parabéns pelas ações, né, desenvolvidas, de ver uma quantidade grande também de trabalho. A gente vive isso, né, a gente compartilha isso, assim, essa sobrecarga de informações digitais, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo a nossa via de comunicação com os estudantes. Mas eu tenho uma pergunta depois relacionada a isso, que eu já vou vendo um pouco do nosso padrão, né? Acaba sendo a forma como a gente tem de realizar a extensão também nesse momento. Exatamente. Agora, então, já vou passar a palavra para a professora Andressa Bíblia Cruz, com o projeto Arte e Cultura no IF Paraná, Assis Chateaubriand. E todos os projetos aqui têm, né, o Arte e Cultura, acho que todos têm. O sarau não tem no nome só o termo cultura, mas é também um conceito que nos mobiliza aqui nessa sala. Então, Andressa, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos. Vou estar apresentando o projeto Arte e Cultura no IF Assis. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Isso. Apareceu para vocês a apresentação? Sim, está aparecendo. Sim. Então, aqui. Então, o nome do projeto é Projeto Arte e Cultura no IF Assis. Eu sou a coordenadora, professora Andressa Bíblia Cruz. Ele está relacionado e acontece no campus IFPR, campus Assis Chateaubriand. Ele está vinculado ao NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura do IFPR, e também do campus Assis Chateaubriand. Aqui um pouco da minha formação. Sou formada em artes visuais, concurso do IF em 2011, especializações em arte e educação, história, artes e ensino religioso, gestão e docência no ensino superior. As atividades do meu projeto, elas aconteceram antes da pandemia, vamos dizer assim, no período de 2018 e 2019. Então, foram atividades presenciais, que é o nosso sonho de consumo, que ele volte, né, a acontecer. Então, aqui nós realizamos exposições das minhas obras, entre elas o repouso e o fogão a lenha, que é a técnica de acrílico sobre tela. Elas foram expostas no corredor no campus e também no sarau para os alunos de agricultura e agropecuária. Aqui nessas obras nós podemos ver, primeiramente, a cadeira ali que se chama o repouso, é uma cadeira em que o agricultor, né, deixa sua cadeira, senta ao lado da sua garrafa de água. Então, muitos alunos de agricultura e agropecuária falaram assim: nossa, meu avô tem uma garrafinha que está quebrada exatamente no mesmo lugar. Então, a intenção dessa exposição era fazer com que o aluno se refletisse sobre o seu dia a dia, sobre a sua forma de vida e sobre o curso que ele está se formando. No próximo aqui, nós temos, né, um fogão a lenha, todas as madeiras da parede que é rústica, relacionado à questão da agricultura também, o fogão a lenha, a chaleira fervendo, com um gatinho olhando para a janela, todos aqueles detalhes que nós podemos ver do dia a dia do campo, a mariquinha, a peneira, tudo pendurado ali, como era a tradição na época. Essa aqui, no caso, era a cozinha da casa da minha avó, que já falecida, tá bem? Então, só um pouquinho dessa exposição que aconteceu. Para entender um pouquinho melhor,
Qual que é o objetivo do projeto? Facilitar o acesso e a interação de toda a comunidade escolar e de todos os alunos, professores, a questões e atividades artísticas, com incentivo ao contato dos estudantes com a arte e as expressões, suas diversas formas de expressões. Qual a metodologia utilizada? As atividades são pautadas na metodologia triangular de Ana May Barbosa, contextualizar, sentir e perceber, e a produção artística, metodologia triangular para o ensino da arte. Então, todos os eventos e atividades que são realizadas, a ideia é, primeiramente, explicar para o aluno o que vai acontecer, instigar ele a ter vontade de apresentar e participar daquele momento. Algumas parcerias que foram realizadas, específica com o NAC, Núcleo de Arte e Cultura, do campus, para a realização de eventos artísticos como o Café Literário, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. Também com o Grêmio Estudantil do campus, que auxilia muito nas questões que são realizadas, e também foi feita uma parceria, na época, com a Secretaria de Educação e Cultura do município. A secretária, na época, se chamava Fátima Aparecida Sobral. E qual foi a parceria? A parceria foi que eles proporcionaram o transporte para que o grupo de teatro Enótida, do IFPR Campus Goerê, pudesse apresentar a peça Todos Fomos Alunos. E, em contrapartida a essa oferta do transporte, os professores, os docentes da rede municipal de ensino foram convidados a assistir e prestigiar o evento. Algumas atividades realizadas no projeto. O Café Literário. Aqui nós temos a imagem organizada pela comunicação aqui do campus do IFPR, né, que está representando o símbolo geral do nosso evento. O que é o Café Literário? O Café Literário teve como objetivo divulgar e celebrar a arte, a literatura e a cultura. Para tanto, contou com apresentações de textos literários, músicas e outras performances de estudantes e dos servidores, bem como a exposição de desenhos oriundos de interpretações de textos literários e capas de livro. Então, qual que era a proposta? Durante as aulas de português, espanhol, todos os alunos realizavam leituras e faziam temas, desenhos para serem expostos nesse café literário. Também apresentações de música, diversas formas de expressões. A primeira edição teve a parceria com o Grêmio Estudantil, que organizou o Café Partilhado para encerramento do evento. Já a segunda edição aconteceu em 2019. Diversas atividades também foram realizadas, apresentações de poemas, músicas, teatro, entre outros. Também foram expostos trabalhos desenvolvidos pelos alunos de pintura de azulejo, resultado de uma oficina ofertada pelo apoio do NAC. Então, aqui nós podemos observar algumas obras que os próprios alunos produziram durante essa oferta da oficina. Para finalizar esse segundo evento do Café Literário, a programação contou com o Teatro Enótida, do IFPR Campus Goerê, que realizou a apresentação da peça Todos Fomos Alunos, qual ainda foi encenada no período noturno para professores da rede municipal. Como eu já disse anteriormente, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, também os próprios alunos do curso aqui do campus de licenciatura em Ciências Biológicas também tiveram a oportunidade de assistir essa apresentação. O que eu quero enaltecer é que com essa peça, teve aluno que foi pela primeira vez na vida, teve acesso a assistir e participar de uma peça de teatro. Por isso que é o objetivo do projeto, levar a arte e a cultura com essa essência para todos os estudantes do nosso campus e toda a comunidade escolar. Aqui nós vemos o hall de entrada do Café Literário, né, em que nós podemos instigar essa questão da própria incentivo à leitura e à literatura. Outras atividades também aconteceram. A professora colaboradora Josiane Paula Maltarato Lopes, ela é formada em música, e as turmas dela apresentaram músicas de coral e várias apresentações. Também uma aluna do campus apresentou a questão da viola caipira, apresentou o toque todo caracterizado. Então, várias atividades aconteceram nesse evento. Partindo para outra atividade de cultura do nosso campus, é a oficina de pintura em azulejo. Ela aconteceu também através da realização da oficina de pintura em azulejo para a interpretação da paisagem, ou seja, era uma interação entre o professor de artes e o professor de geografia, o professor Jones, juntamente com a aluna discente Isabela Zanetti. Quando aconteceu isso?
aconteceu no campo Telêmaco Borba, do IFPR, no dia 1º de novembro de 2019. Essa oficina também foi ofertada para alunos do nosso campus, e também, em outro momento, os funcionários das escolas municipais, funcionários de limpeza e cozinha, tiveram a oportunidade de aprender essa técnica de pintar esses azulejos para buscar uma nova fonte de renda. Então, a principal característica seria a interação com a natureza, o impacto do homem na natureza através da pintura em azulejo. Aqui algumas imagens da oferta da oficina em Telêmaco Borba, os alunos produzindo a pintura. E para selar essa atividade, nós produzimos um azulejo que deixamos como recordação para o campus de Telêmaco Borba. Então, eu e o professor Jones, juntamente com o aluno, realizamos esse intercâmbio entre os campos. Também acontece a Semana da Consciência Negra. No caso aqui, essa aqui é uma pintura minha, mas todos os alunos foram incentivados nas aulas de artes a produzir uma obra, uma pintura, também com a tinta guache sobre tela, para poder realizar uma exposição nessa Semana da Consciência Negra, para incentivar a conscientização com a questão da cultura afro e sua influência na cultura do Brasil. Também pinturas em cartolinas, desenhos, todas as influências que nós podemos observar como impacto na nossa sociedade. Outra atividade que foi realizada também, junto com a professora Vanessa, foi o seguinte: árvore de livros e caixa poética. Qual que é o objetivo? Divulgar grande parte das leituras realizadas pelos estudantes, pois ao ficar exposto, foi uma maneira de todos conhecerem o que estavam sendo lido no campus, despertar a curiosidade e permitir-se novas leituras. A caixa poética foi despertar o interesse pelo gênero poema. Então, como vocês podem observar aqui nas imagens, tem aqui uma árvore, né, um caso que foi colocado ali naquele vasinho. Aí, cada aluno era incentivado, após a leitura de um livro de literatura, a produzir uma capa para aquele livro, para ser exposto nessa árvore. Com qual objetivo? Para que quando o próximo aluno passasse e observasse essa exposição, ele sentisse vontade de ler aquele livro por meio da interpretação daquele desenho. E aqui, a caixa poética, era as pessoas poderiam levar para casa um recadinho de uma poesia, para incentivar também a leitura. Então, são atividades culturais que instigam o acesso das pessoas a todas essas produções artísticas. Também realizamos, né, por meio do projeto, a decoração de Natal do campus. Aqui, no caso, foi uma atividade no ano de 2019, que nós organizamos essa exposição, essa decoração. Então, esse projeto ele não é vinculado, por enquanto, a nenhuma fornecimento de verbas ou não tem bolsistas, mas são os próprios professores de literatura, artes, música que realizam essas atividades. Então, seria um conjunto de atividades em que os alunos participam em suas próprias aulas, durante o curso, para produzir essas obras. Então, são diversas atividades culturais que acontecem ao longo de todo o ano, para que as pessoas tenham esse acesso à cultura. Então, o que seria uma busca pela alfabetização visual. Por quê? Porque nós estamos buscando que nós despertássemos o senso crítico para todos os alunos, não só os alunos ou aqueles que participam dos eventos. Então, é uma forma de transformar os corredores do campus em uma rede de exposição, ou seja, convidar também artistas externos para fazer exposição no campus, apresentações digitais e musicais. Então, diversas formas foram organizadas para a produção desses trabalhos. Então, para finalizar aqui, alguns tópicos importantes. Desenvolver habilidades artísticas para que os alunos possam realizar a sua apresentação individual ou coletiva do que ele produz. A formação cultural e também auxiliar na alfabetização visual, visando apurar o senso crítico para analisar as diversas situações do seu cotidiano. E para finalizar, eu deixo aqui uma frase do Pablo Picasso para refletir um pouco nessa situação que nós estamos vivendo. O medo, né, da pandemia, o medo da falta da liberdade. Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Que para nós produzirmos cultura, se faz necessário muitas formas de expressão. E a gente precisa
Opa, não sei. Deixa eu só ver aqui. Voltou? Ai, achei que tinha caído, que sumiu tudo a tela aqui. Então, seria uma forma de ter diversas expressões artísticas e culturais para a formação dos nossos estudantes. Então, muito obrigada. Obrigada, Andressa, parabéns pelo trabalho. Quer falar, Jeff? Só tô batendo palma. Ah, isso é bater... Ah, e os códigos novos, eu não tinha associado isso ainda, lembra? Então, vamos passar a palavra já para o Cleiton, que vai apresentar. Eu tenho tanta coisa anotada aqui para conversar depois, que até me achar. Os espaços de compartilhamento de arte na modalidade remota, os desafios e possibilidades na construção do sarau. Tudo contigo, Cleiton. Vou botar aqui, botar um cronômetro. Tá 20 minutos? Tá. E tá Só bem eu- tranquilo até, porque estamos 10 minutinhos adiantados. Deixa eu lembrar como é que eu compartilho aqui uma guia, né? Pode Não, ser uma guia. mas não apareceu o meu coisinha. O PowerPoint. Você pode pôr também a janela. Então, é janela, porque a guia é só do navegador, né? Aí, foi. Tá indo. Ah, daí eu não vejo vocês mesmo. Estão me ouvindo bem aí? Tá dando para ver certinho? Sim, tá certinho. Então tá, gente. Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo, para todos e todas que a gente está ouvindo aqui, né? É um prazer aqui estar nesse encontro, né? Muito importante, assim, muito essencial para a nossa articulação, para o crescimento mesmo da nossa rede, das nossas experiências, né? Então, antes de mais nada, assim, agradecer aí para quem está na coordenação, na organização do evento também. Então, gente, eu me chamo Cleiton Oliveira, eu sou professor de música, né, aqui no campus Alvorada. Eu moro aqui na região metropolitana, moro em Porto Alegre, né, mas o campus fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E sou graduado em música e estou atualmente fazendo o doutorado na educação musical aqui na URGS. Também, acho que é o Jonathan, né, que falou que vai se afastar, também estou aí em vias do afastamento aí, para seguir estudando no doutorado, né. Então, assim, gente, o nosso, né, o sarau, então, do Sol e da Lua, ele tem esse nome, assim, porque a gente costumava realizar ele tanto de dia quanto à noite, pensando muito, assim, nas possibilidades, principalmente de atender também, né, de ter alguma participação de bolsistas e de estudantes do ProEja, que é noturno, e onde, na época, quando a gente começou ainda o projeto, no final de 2017, 2018, ali, a gente havia muitos poucos projetos também para esse público, né, que pudesse envolver, então, esse público bolsista, né, como bolsistas e como participantes. Mas o projeto sempre foi pensado para a comunidade, né, sempre foi pensado dentro da extensão, então, pensado para estar junto ali com a comunidade. Essa é a origem do nome, então, né, mas o projeto nasceu de um ensaio aberto que a gente fez, né, como professor de música, estava ensaiando com os estudantes para tocar no primeiro festival do IFE, que foi lá em 2018, e a gente fez um ensaio. Essa imagem não é do ensaio, essa imagem já é depois, né, mas então com um ensaio que foi surgir, então. E a gente acabou virando, assim, acabou se tornando um sarau para poder ser um pouco mais amplo, para poder ser um pouco mais abrangente, assim, né. Então, assim, aqui tem essa imagem, assim, que para mim é muito linda, assim, que conta um pouco da nossa história lá no início ainda, não tão início, mas antes da pandemia, né. E não posso falar, né, de um projeto que acontece nessa cidade sem falar um pouco da cidade e do público, e principalmente onde o projeto está, né, onde o campus está inserido, né. A cidade de Alvorada, ela carrega um estigma muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e os números negativos, os números costumam chegar antes de qualquer coisa, assim, né, a gente vê na televisão os números da cidade, sempre são relacionados à violência, relacionados
a crimes, né, ao índice absurdo de analfabetismo, né, da população de Alvorada. E o campus está localizado no meio do bairro Umbu. Eu não conhecia Alvorada, não conhecia o bairro, né, fiquei conhecendo por familiares, por amigos, quando eu disse, né, eu sou da cidade de Rio Grande, lá no sul do estado, e passei no concurso aqui, quando eu disse que vinha trabalhar aqui, meu Deus, as pessoas abriram os olhos, assim, nossa, porque é muito forte, assim, esse estigma. E nós, né, ali no entorno do campus, a gente tenta e vinha tentando construir alguns laços, assim, principalmente com as pessoas que estão organizadas ali na associação de moradores ou no entorno de forma geral, né. A gente saía para fazer, então, convites para o sarau, e eu trouxe esse convite especialmente aqui porque ele foi o que teve mais público. E fica aí para a gente pensar também nas nossas atividades com arte, né? E foi um dia que a gente se juntou com o pessoal que está pensando agroecologia ali no campus e foi fazer, então, o convite, mas, ao mesmo tempo, fazer a entrega dos alfaces, que já estava na época de colher, né? Então, a gente ficou marcado, assim, como o dia da entrega dos alfaces. Choveu, né? Ia dar tudo errado, mas a gente, não, vamos assim mesmo. E foi maravilhoso, assim. A gente nunca foi tão recebido no entorno, a gente nunca foi tão acolhido, a gente nunca ficou tanto tempo fazendo o convite para um sarau, quanto nessa vez que a gente fez esse mutirão. Então, foi bem importante, bem interessante, assim. E foi a vez que teve o maior público de pessoas da comunidade, né? A coisa mais linda, as pessoas com a cadeira de praia, com o cabelinho penteadinho, tomado banho, aquela cena, assim, que a gente vê as pessoas chegando para... E não é muito importante falar, né? O campus em Alvorada, inclusive nosso colega o Sandro, né? Ele desenvolve muito essa ideia de que o campus tem que ser um equipamento cultural, né? E a gente tem tentado desenvolver, então o sarau se coloca bastante, assim, presencialmente nesse meio, né, de ser uma alternativa cultural, uma possibilidade de promoção da cultura, de promoção da arte. A Ju falou do nome, né, aqui, a questão da cultura. O nome do projeto do sarau é Partilhas Culturais entre a Comunidade, tá? Ele não está no título aqui do meu resumo, mas o nome do projeto então também está com a cultura aí. Enfim, então, assim, um pouco da cidade, um pouco do público, e claro, né, o público interno, né, o público dos estudantes que se faz presente de forma massiva, assim, se fazia, né, gente? A gente está falando de um tempo aí pré-pandêmico. Com a chegada da pandemia, então, né, a gente tem que se voltar para as nossas casas, né, trabalhar a partir de casa. Mas, então, assim, lá antes a gente já desenvolvia alguns estudos também, né, mas a gente, então, aprofundou alguns deles, e aqui eu trouxe só algumas das fundamentações, acho que é interessante trazer já de antes, assim, porque para pensar o quanto que a gente precisa, né, fazer um trabalho, assim, de dar uma mergulhada com os estudantes, né. Então, é um projeto de extensão, a gente começou a fazer ele, então, nesse período aí pré-pandêmico, para contar um pouco, assim, da história, mas com a chegada da pandemia, então, né, a gente passou a fazer, então, as nossas atividades no Instagram. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para dizer algumas dessas pessoas que nos embasaram, aí, nos ajudam a pensar, né. Então, a Pamela Amaro, que trabalha com saraus de poesia e música no Supapo Poético, aqui em Porto Alegre, a Lucetenina, de São Paulo, que trabalha com a questão dos saraus nas periferias de São Paulo, e a Jusamara Souza, aqui da URGS, que trabalha com a relação de educação musical e cotidiano. Né, pensando um pouco, assim, já tanto antes quanto agora, mas, assim, pensando um pouco os objetivos do sarau, né, que é juntar as pessoas no palco, independente da posição que ela ocupa no campus. Então, acho que um papel importante da arte pode ser, né, o de quebrar as hierarquias, de promover laços e não hierárquicos, assim. Então, acho que por isso que os fascistas, assim, têm tanto pavor da arte, né, porque não conseguem, ela não dá para dominar, né, quando a gente tem a quebra das hierarquias, a gente não tem dominação, né, enfim. Mas só para a gente pensar um pouco, né, e desmistificar também
essa relação com o palco. Então, lá, né, no campus, acontecia sempre no palco, e o convite era para todo mundo, com inscrições ou não, mas assim, a gente fazia de uma forma até um pouco mais espontânea, assim, tendo esse espaço para a espontaneidade. E pensando bastante essa relação do cotidiano, né, do como que um campus pode estar inserido, né, e como que a arte pensada assim a partir do cotidiano, né, dessas relações aí, das teorias e perspectivas do cotidiano. Então, com a pandemia, a gente, né, se viu obrigado a se afastar, a estar em casa, né, e lá no início ainda da pandemia, logo depois de alguns meses, os próprios estudantes, assim, do Grêmio, em contato com eles estavam com muita vontade, queriam propor, assim, alguma atividade ainda quando haviam poucas atividades, né, sendo feitas. E eu me dispus, né, para a gente fazer o sarau, então a gente começou a fazer o sarau de uma forma coletiva ali junto com o Grêmio Estudantil de Andaras. E mais a seguir um pouco, a gente começou a propor, então, junto com alguns professores, que as atividades que estavam em debate na época para ser retomadas, o que veio depois se desdobrar nas atividades pedagógicas não presenciais no IFRS, mas na época a gente estava tensionando, então, para que fossem pautas dos estudantes que partissem deles, assim como partiu essa, né? Então, assim, principalmente propostas orientadas pela arte, né? A gente estava tensionando, assim, coisa que não aconteceu, né? A gente tem, depois com essas atividades, quase como uma adaptação de um currículo pré-existente, coisa que eu considero impossível, né? E a gente está vendo aí como que tá os números, né, de evasão e as dificuldades todas que os estudantes estão tendo. A proposta era outra, então, que a gente mudasse, então, a lógica, mudasse esse vértice aí, então, para tensionar as coisas a partir da arte, a partir de outros projetos, como de educação antirracista, da agroecologia mesmo, também. No início fizemos, então, no Instagram, e logo em seguida a gente percebeu que o Instagram não era... A primeira questão é que ele não tinha, ainda na época, eram só 2 telinhas, não tinha possibilidade de colocar Libras, né? E a gente queria, então, fazer a inserção, nós temos o curso de Libras também, e então a gente queria fazer essa inserção. Esses cartazes aqui, tanto esses quanto esses, foram elaborados pelos estudantes, aqui mais do Grêmio, aqui também com a parceria do Grêmio, tá ali até o logo deles. Mudamos, então, para o Facebook, para poder inserir a tradução e interpretação em Libras, e por perceber que a comunidade do entorno e os estudantes, principalmente do Proeja também, usavam muito mais o Face do que o Instagram. Nessa época, a gente começou a fazer, então, essa aqui a gente considera a segunda fase do projeto, né, depois daquela do Instagram, que foi um pouco mais espontânea, assim, as pessoas não se inscreviam muito, entravam, viam a live, tinha um público alto, mas depois no Facebook o público aumentou bastante, tendo, assim, em média, 40, 50 pessoas, ficava a gravação ali no Face, e depois ainda tinha muitos acessos, as pessoas estavam com uma interação também pelos comentários, né. Nessa época, a gente precisou se familiarizar com aquela plataforma StreamYard. Foi bem difícil, mas a gente foi sendo muito ajudado pelos estudantes. Não haviam bolsistas ainda, porque os projetos de extensão estavam parados, mas a gente seguia de uma forma a tentar fazer alguma coisa, né? E foi muito trabalhoso. Aqui, então, algumas das imagens, e a gente fazia saraus temáticos com o calendário, né, pegando alguns temas ali que os estudantes, aí a gente estava montando uma equipe também, começamos a fazer uma parceria com o núcleo de ações afirmativas, né? Hoje está desmembrado em outros núcleos, mas na época era um núcleo só. Então a gente tem aqui como, por exemplo, o sarau da mulher negra latino-americana e caribenha, ou do Setembro Amarelo, fizemos também do Setembro Azul, sarau ambiental, da visibilidade lésbica e assim por diante, né? Antifascista também. Passado, então, um tempo, aqui eu não trouxe esse texto para a gente ler, tá? Só para destacar uma questão importante aqui. Mas a gente foi, então, né, depois de tantas, aqui a gente foi, só para a gente ver, assim, lá de, olha, junho até setembro, né, fazendo, e aí quando retornou, então, foram retomados gradativamente os projetos, e, né, a gente percebeu que a pandemia não ia acabar tão rápido,
Então, voltaram os projetos de extensão. O nosso projeto já havia sido, né, contemplado, a gente precisou fazer uma adaptação só nos valores e nas destinações, e decidimos, então, fazer umas oficinas, muito pensando também nessa condição dos artistas, né, que com a pandemia tiveram que parar, né, de trabalhar. Então, a gente pensou uma possibilidade de fazer oficinas, porque a gente tinha sido contemplado, então, já com o edital PAIEX. E aí também nesse momento ingressaram 3 bolsistas PIBEX, né, na nossa equipe, né. Nesse momento a gente reviu e, pela quantidade de atividades que tinha, ficou mais difícil fazer junto com o Grêmio as coisas, então a gente firmou mais com a equipe e o Grêmio participava esporadicamente, assim, mais como estudantes, não como a entidade Grêmio, né. E a gente pensou, então, assim, a gente precisou fazer uma elaboração, né, de justificativas técnicas, elaborar essas justificativas para a contratação dos artistas. Foi bem difícil, a gente, então, pensou, debateu, então, quais as possibilidades de artistas e definimos alguns critérios importantes, né. Daí aqui tem toda essa introdução, só o que eu queria trazer os critérios que a gente definiu, né. O resultado, então, desse trabalho aí foi a contratação de oficinas no formato online de 9 artistas independentes com trabalho autoral, atuantes no Rio Grande do Sul, que tenham como proposta estética diálogos com questões periféricas de justiça social, igualdade racial e de gênero, sendo prioritariamente negros, justificando-se pelo alinhamento com as leis, né, da igualdade racial e dos conteúdos, as temáticas indígenas e afro-brasileiras, né, no currículo. E aí elaboramos as oficinas do Sarau. Contratamos estes artistas aqui, né, para estas oficinas. A princípio seriam 9 oficinas distintas, mas o tempo foi passando e as lives, né, como já disseram aqui, foram cansando mesmo e foi tendo mais atividades e a gente está passando ainda, né, está passando por um processo de naturalização das condições impostas pela pandemia, onde a gente parece que não está vivendo uma pandemia, né, tem que fazer tudo, enquanto que deveria, né, estar com mais leveza e mais tranquilidade, tendo que nossos vizinhos, nossos parentes e familiares, né, familiares e amigos estão morrendo, né, e nós estamos passando por um monte de outras problemáticas aí de saúde mental e tudo mais, mas enfim. Então a gente teve essa oficina da Pamela, né, que falou então trabalhou com a gente sobre os saraus, né, a Pamela que também está lá nas nossas referências, a Dessa Ferreira e a Thaís Lemos, com a oficina Mulheres Negras Instrumentistas, Música e Reexistência. Então, aqui a Pamela é da música, mas ela também é atriz e também trabalha com formação acadêmica, assim, também trabalha, então ela trabalhou, né, na dissertação dela com os saraus, por isso que ela trabalhou saraus com a gente, né. E as gurias trabalharam música, então o Alisson e o Pablito trabalharam a cotidianidade como narrativa na arte gráfica e visual. A Karen Santiago e o Janove, faltou o nome do cara aqui, mas é o Janove, trabalharam produção literária e as nossas narrativas pretas. Então, eles estão... Oi? Faltam 3 minutos, tá bom? Tá, obrigado, obrigado. Eles trabalharam, então, com produção literária, né, principalmente partindo do slam, né, eles organizam e participam desse movimento do slam. E tivemos, então, por fim, o Bruno Amaral e o Dona Conceição com processo criativo e música nas periferias. É processo criativo de música. Construímos, então, uma identidade visual junto com os estudantes. A gente tinha partido dessa azul que está aqui no ladinho, né? Isso é literalmente uma lua e um sol, né? Uma estrela, um sol, no chão. Dá para ver que tem o granuladinho do piso ali, é uma foto, depois que eu editei, e a partir, então, esse era o nosso logo, e para as oficinas, então, fizemos esses outros logos aqui. Tenho esse vídeo, que eu não sei se é só, na verdade, eu vou tentar colocar para ver se vocês escutam o áudio, só me digam, por favor, porque a gente fez uma trilha sonora para divulgação. Conseguem ouvir? Sim.
Como é que eu saio daqui agora? Vai na setinha, achou? Saí no ESC ali. E esses aqui são, então, os cartazes que a gente fez também, né, junto com os estudantes. Aqui eu assumi um pouco mais a elaboração dos cartazes também. A gente estava com menos estudantes, mas estudantes bolsistas estavam envolvidos em muitas atividades juntos, né? Mas já falei, né, das oficinas. Aqui, então, outras fotos que a gente está bem acostumado, né? Todas separadinhas, ali a Libras. A gente descobriu depois com a própria Pamela que é o único sarau que pelo que ela falou, né, o único sarau que ela conhece, assim, que tinha Libras, então a gente ficou bem feliz por ter Libras no campus, né, por ser uma atividade que a gente está constantemente divulgando, assim, trabalhando junto, né. Eu acho que é isso, é isto. Aqui as nossas referências, e vou esperar 2 segundos aqui para mudar, para acabou. Deixa eu ver aqui se deu certo. Cleiton? Isso, obrigada, Cleiton, parabéns pelas ações, que Obrigado, gente. É um projeto, mas muitas ações, muitas mãos envolvidas, né? Eu anotei um montão de coisa, que se eu começar a falar, não paro mais. Então, quero deixar primeiro, se alguém tem alguma questão, Jeff, ou se entre vocês querem fazer algum comentário, vou dar a prioridade. Se demorar 10 segundos, eu começo. Não? Então, gente, assim, primeiro, né, começar a esquentar, começar a falar, começar a tirar um monte de roupa. Primeiro, parabéns, né, para todo mundo que conseguiu desenvolver as suas ações com muito esforço, assim, né, com muito empenho, eu acho que com muito afeto também, né, pelas coisas que a gente começa e às vezes pensa em, não, agora eu vou só, pandemia, não vou conseguir dar conta, vou fazer só as aulas, mas aí eu comecei o projeto, não posso parar de ofertar o projeto, porque a gente sabe que também tem um certo envolvimento, né, e uma expectativa dos estudantes e das nossas comunidades, então também tem essa mobilização, né, para a gente continuar ofertando sempre, apesar de muitas dificuldades burocráticas, institucionais, enfim, de toda a ordem que podem se apresentar para nós. Então, assim, eu fiz algumas anotações de algumas perguntas que eu gostaria de fazer diretamente, assim, relacionadas a cada um dos projetos, mas eu fiz também algumas, eu queria fazer uma ponderação mais nesse âmbito geral, de como que, bom, todos os projetos, salvo se eu estou me confundindo aqui em algum momento, algum não se encaixe tanto nesse sentido do que eu comentei antes, dessa extensão que a gente está condicionando a fazer de uma forma remota, e aí a gente recorre às redes sociais, e acho eu que o Instagram tem sido o carro-chefe, assim, de muitas ações, de muitos projetos, né, e aí chama a atenção, assim, para a gente pensar enquanto produtores e educadores das linguagens artísticas, o quanto que a gente acaba tendo que condicionar essas linguagens à linguagem específica dessa plataforma, né? Que também agora eu percebo algumas mudanças. Quando eu entrei no Instagram, era uma proposta, pelo menos quem eu tinha acesso, assim, era um pouco diferente, eram muito fotógrafos, imagens, e agora está muito a coisa dos vídeos e da moda das dancinhas, e muito forte a publicidade, né? Até por conta da pandemia, talvez virou também uma plataforma de anúncio para diversos tipos e modalidades de empreendedores, enfim, né? Mas em termos de linguagem artística, como no sarau, por exemplo, o sarau presencial tem a presença, né? A presença em si da troca e o ambiente, eu digo sempre, a experiência do lugar, do campus, né, de tu estar junto dentro da comunidade. Claro que isso agora se converte numa imagem ou num som, que as instalações, por exemplo, não ficam completamente, né, a experiência estética ampla fica um pouco no aguardo para a gente explodir nisso, talvez num possível retorno aí, num dia, quem sabe em breve, né. Mas essa questão das linguagens é muito interessante da gente pensar o quanto a gente acaba tendo que fazer concessões, né, para essas plataformas.
não só Instagram, né, mas acho que o Instagram principalmente, também o YouTube, o Facebook, enfim. Mas me chama a atenção, daí um ponto, assim, que é mais nevrálgico, assim, que eu queria trazer para vocês também comentarem, da questão da cultura, né, que aparece nos títulos, e aparece muito, evidentemente, mesmo não estando no título do trabalho do Clayton, e a gente está no IFRS num processo de implementação dos núcleos de arte e cultura, né, no Paraná já são institucionalizados, os NAC, e em outros lugares isso ainda está em processo, mas eu queria jogar para vocês, assim, como que dentro dos projetos, dos trabalhos que vocês trazem aqui, como que se costura essa relação de arte e cultura, né? Porque em alguns momentos a gente problematiza um pouco a noção de cultura como uma certa erudição, como um signo de uma distinção de classe, né? Uma distinção de poder, que o Bauman vai explicar muito bem, que, né, a partir da industrialização se fragmenta bastante, bom, não é só nas artes que mora a cultura, né, mas como que a gente pode pensar dentro dessas propostas, essa costura em arte e cultura, né, por que é arte e cultura? Não é tudo arte, então, né, ou qual que é essa cultura, ou quais que são essas manifestações da cultura que estejam, talvez, sendo abordadas também nesses projetos de vocês. E teve o trabalho... Ai, agora quem foi que falou? Acho que foi a Andressa que falou sobre levar a arte e cultura, né, para a comunidade, usufruir, enfim, dessas produções de arte e cultura, e o Clayton fala de produzir a partir das manifestações da comunidade, né? Então, eu percebo que talvez tenham algumas concepções de cultura aí que estão meio em jogo, mas não sei o quanto elas estão evidentes ou estão à tona. Eu queria jogar esse como um primeiro ponto, se vocês quiserem comentar, ou se não acharem também, não queremos, mas fiquem à vontade, assim, na ordem também que desejarem, mas essa noção da arte inserida dentro da cultura, ou, né, quais são esses códigos que vocês veem nessa costura, assim, se alguém quiser comentar, puder comentar, eu gostaria de ouvir. Pelo que tem aqui da nossa realidade em Assis Chateaubriand, como é uma cidade de interior pequena, então nós não temos um teatro, não temos um cinema, então é uma forma da população ter acesso a essa formação cultural e artística, porque ele não pode falar assim, vou assistir uma peça de teatro, eu vou ali assistir uma apresentação de dança. Então, assim, é algo que muitas vezes a comunidade tem carência de ter esse acesso, tem carência de ter essa formação, essa alfabetização visual. Então, seria nesse sentido, né, que o projeto tenta arrecadar e chamar a comunidade para dentro do IF também. É rural, Andressa? Não, ela é do interior, aqui nós temos, acho que 30 mil habitantes só. É próximo a Cascavel, não sei se vocês conhecem, aqui no Paraná. Muito pouco. Eu acho muito, muito legal as colocações, né? Acho que essa relação extremamente problemática, né, entre arte e cultura, enfim, né, exatamente por essa hierarquização que se dá, né, para as diferentes culturas, mas é uma das coisas que a gente sempre pensa aqui, né, para ter mantido, né, esse nome arte e cultura, é exatamente dar também espaço e valor, né, para a cultura popular, né? Então a gente tem, dentro da mostra, a gente tem esse cuidado de trazer o artesanato, a gente tem esse cuidado de trazer as linguagens como a capoeira, como a arte indígena, enfim, né? Essas que não tem esse foco, né? Ou não tem essa construção, digamos, que a arte tem, né? Dentro do campo de uma erudição, ou dentro do campo de uma academia, né? Enfim, artistas que se formam para se dedicar àquela linguagem, né? Mas às vezes, enfim, são práticas que surgem e que as pessoas vão se apropriando juntamente com outras atividades, com outras dedicações também que são estabelecidas durante a vida.
Então, assim, a gente, aqui dentro, já veio cameratas, né, dentro do campo da erudita, balé clássico, enfim, mas também você vai ter o hip hop, você vai ter o K-pop, enfim, né, da cultura de massa, tem essas, né, tem os próprios trabalhos também que são desenvolvidos dentro de outras disciplinas que não só de artes, como história, geografia, sociologia, né, que abordando a questão da identidade cultural, a identidade da representação, enfim, que também seria esse lugar, né, possível para que a gente pudesse ter uma experimentação estética. A gente está pensando exatamente sobre isso, assim, para além de uma formação artística, assim, acho que é essa perspectiva que a gente traz, como é que a gente constrói esse sensível, como é que a gente constrói esse olhar, né, para além do objeto artístico, né, mas para o cotidiano também, como isso traz algumas contribuições, né, para a configuração do sujeito, ou para a formação, né, humana, de alguma maneira. Então, a gente vê muito nessa perspectiva, né, apesar que eu sei que tem sempre esse jogo, né, tem pessoas... E eu gosto também da ideia de que a arte, ela tem que se transformar, né, e a cultura a gente fala em preservação, então são coisas que parece que dá esse conflito, né, mas que também instiga a gente a pensar em sempre estar construindo coisas novas, sempre estar produzindo, revendo, né, o que foi feito, né, enfim, tem esses dois jogos, assim, que são bem interessantes da gente pensar também nesse diálogo. Muito legal o que eu vi, Jonathan. E, assim, eu concordo bastante, assim, acho que partilho bastante desse viés aí da questão da cultura popular, assim, né, eu fico pensando muito, assim, que claro, as palavras têm muito poder, né? Elas carregam já muita história também, né? Então, a gente fala arte é uma coisa, né? A gente fala, então, essa coisa, assim, de... Quando a gente tensionar, então, trabalhar arte e cultura, necessariamente dá precisa, no meu ponto de vista, obviamente, né? Dar esse espaço para entender essa conexão com o vivido, com o viver, né, com a vida real, vamos dizer assim, que é um cotidiano. Então, assim, pensar o que faz sentido, né? Então, como produzir sentido, como significa, todo esse papo aí, né, de sentido e significado, como que isso se conecta e como é que isso chega, o que isso diz, o que conta para a vida das pessoas, né? Então, quem que a gente quer trazer, quem que a gente quer chegar. Então, eu fico pensando muito nessa relação aí de arte e cultura para chegar onde a gente quer chegar também, né? Ali na volta, por exemplo, no entorno, para mim é muito fundamental que a gente consiga chegar nas pessoas ali. Nas pessoas do nosso campus também. Então, tu vai olhar assim, a cidade de Alvorada, por exemplo, uma cidade de uma população majoritariamente negra. Então, pensar questões, elementos de cultura que se entrelacem, que tragam isso para o protagonismo, assim, que a gente consiga de alguma forma. Enfim, só algumas das coisas que eu fico pensando com a provocação aí da Ju. Não sei se a Magda quer comentar, e aí o Jeff faz na sequência a sua... Mas fica à vontade, Magda. Os comentários dos colegas me fazem refletir bastante, porque, como eu falei para vocês, a gente teve que fazer novas adaptações, né? E entre esse preservar, que a gente busca sempre na cultura, e essa renovação que a gente está sempre em constante busca também na arte, né? Essas inovações fazem com que a gente fique tensionando isso muitas vezes, até que ponto, de que forma. Então, todas essas experiências que vocês trazem fazem com que a gente reflita bastante essas novas possibilidades que estamos trabalhando. E realmente, essa questão da cultura é algo que eu acho que intriga a todos, né? Minha primeira experiência foi num campus em cima da Serra, Bento Gonçalves, então se trabalhava outro formato cultural. E, de repente, eu venho para um campus que é bem menor, onde já é outra formação cultural. E eu estou em outra cidade que tem outra formação cultural. Então, essa miscigenação, essa forma de
de identidade que a gente está buscando sempre em cima da arte, isso faz a gente refletir muito até que ponto a nossa intervenção está sendo... até que ponto podemos intervir, na verdade, né? Jeff, obrigada, pessoal. Jefferson. Oi, e aí? Então, estava eu vendo as apresentações, primeiramente queria parabenizar, porque a gente que faz esses eventos, a gente sabe o tanto de trabalho que dá, né? Mas sabe que no outro ano vai ser mais legal ainda, daí a gente, que anima a gente a fazer no outro ano de novo, né? São eventos grandes, com uma capilaridade não só de pessoas, de artistas, mas isso acaba transbordando para a comunidade. Talvez isso é que acabe sendo um resultado tão importante não só para o campus, não só para os estudantes, mas para a própria comunidade, né? Como eu não sei em qual dos eventos falou, o pessoal ia, se arrumava e levava sua cadeira para ir lá ver a coisa acontecer. Isso é muito legal, né? E quando a Andressa comenta a questão do levar, né? É interessante que a gente, quanto instituto, muitas vezes ele está numa comunidade, está numa localidade do município, que as coisas não chegam e as pessoas também não tá no cotidiano delas ir ao espaço, né? Frequentar um teatro, frequentar um show, ir a uma exposição, e como tá ali do lado, o fato da gente abrir a porta e falar, gente, vem para dentro, olha, tá rolando aqui, as pessoas vêm, né? Então isso é muito legal, né? Então isso já dá uma pincelada nova, num novo capítulo para a gente abrir, e com novas possibilidades quando a gente tem a pandemia. Eu particularmente achei um grande problema a gente não conseguir se reunir, fechar as portas dos espaços e tal. Porém, como a Ju comentou, a questão das redes sociais acaba, de certa forma, expandindo um pouco a nossa visibilidade com a comunidade, né? A gente tem uma restrição de espaço, porém a gente tem um aumento de alcance, que antes a gente não tinha muitas vezes. Porque o fato do cara poder ver o negócio no Facebook, no celular dele, né, faz com que ele, da próxima vez, ele esteja presencialmente, coisa que talvez ele não fizesse. Ou ele vê, olha que legal que foi esse evento aqui, será que presencialmente é legal? Quando acabar a pandemia, talvez ele apareça lá no campus, né? Então, a gente pensar essas possibilidades do que era antes da pandemia, né, que já tinha uma intensidade grande. A gente tem enfrentado uma série de dificuldades que cada um sabe o calo que teve para lidar com isso durante a pandemia e manter os projetos de pé, né? Agora, quando a gente retornar em algum momento, quando as pessoas voltarem, existe a possibilidade de a gente também ter pessoas novas vindo conhecer um espaço que antes só estava na virtualidade. Poxa vida, olha que legal, eu via isso da minha casa, ou agora eu quero ir lá conhecer. Né? Então, eu penso que essa expansão que a virtualidade nos trouxe, ela pode ser benéfica no futuro, e daí vai fazer com que o nosso trabalho seja ainda mais aconchegante para a gente também. Pô, olha só, a gente conseguiu manter de pé durante a pandemia, e quando a gente voltar, ainda existe a possibilidade daquela galera que a gente nunca viu, só viram a gente na tela, querer ver a gente na presença, né? Então acho muito enriquecedor a gente ter eventos grandes acontecendo. Quando eu digo grande, independente do tamanho, a gente sabe que para a gente dá muito trabalho, então ele é grande por isso, porque a gente dentro da sala de aula tem uma relação X, a gente no projeto de extensão tem uma relação Y, quando junta tudo, isso fica enorme, de qualquer jeito, né? Então já é um parabéns para todo mundo que trouxe seu trabalho para que a gente possa conhecer, porque muitas vezes ele fica na localidade e a gente não sabe o que está acontecendo. E que bom que a gente está fazendo, que bom que a gente consegue ver vocês fazendo, que isso também acaba sendo um novo respiro para a gente continuar a fazer coisas, né, nesse âmbito virtual, até que a gente consiga realizar isso tudo presencial, inclusive esse próprio evento, né? Que um dia a gente consiga estar todo mundo junto. E daí a gente fala, vamos apresentar? Não, vamos tocar, vamos fazer uma peça, vamos ficar todo mundo junto, porque
talvez vá ser o que a gente vai precisar num futuro próximo. Mas parabéns para todo mundo, viu? Ótimos trabalhos aí, adorei. E quando eu levanto a mãozinha, criando com as ferramentas, né? Tô batendo palma para vocês, tá? Né, Jeff, eu estava falando dessa subordinação de uma linguagem a outra linguagem, mas realmente, né, a gente se conectou com outras possibilidades que a gente nem sabia que estavam sendo desenvolvidas, né. A própria AMPAIF se, né, deslancha nesse período de ações remotas também, nesse sentido. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada um, pode ser? E é bem no sentido, assim, de disparar, porque eu fiquei pensando, né, a partir dos projetos de vocês, tenho lá as minhas ações, também fico pensando, os problemas que nos movem, assim, né, de instigar para pensar. Eu queria perguntar para o Jonathan, como que se dá, porque tu falaste uma quantidade enorme de trabalhos, né, e do envolvimento de várias pessoas de outras áreas também, e aí eu queria perguntar para ti, como que se dá a seleção dos trabalhos que são colocados ali, se tem um processo de inscrição, se a comunidade externa participa também, e se tem critérios de seleção. E essa minha pergunta vai já na esteira da questão da cultura, porque eu fico pensando assim, né, a gente, ao mesmo tempo que relativiza um pouco não, queremos relativizar bastante essa ideia de erudição e de arte acadêmica, enfim, né, dialogando com as comunidades, com todas as manifestações possíveis, simbólicas, né, e, ao mesmo tempo, talvez beber vinho ou fazer pão também são questões culturais, né? A cultura do ponto de vista antropológico, né? O todo da existência da vida humana em sociedade. Então, talvez não seriam todas as manifestações do humano que caberiam num evento de arte e cultura. Então, por isso também nesse pensamento que vem se construindo essa pergunta, se tem critérios, né? Se tem inscrição. Eu não sei se eu faço todas as perguntas ou se eu faço uma por uma, Jeff, senão não vai dar tempo, eu acho. Jeff, me ajuda, me organiza. Faz aí, faz as perguntas aí, daí nós vamos respondendo o que der. Magda, então, tu falaste de uma abordagem de arte enquanto terapia também, né? E às vezes tem essa projeção em cima dos educadores em arte, mas eu, por exemplo, não tenho formação nessa área e eu acho que isso requer bastante responsabilidade, né, do sujeito que se aciona também como terapeuta. E eu queria saber de ti como é que tu vê, como é que tu trabalha com isso, se tu traz essa bagagem também, ou como é que tu te coloca também nessa situação. E em que medida foi possível trazer algum embasamento sobre as linguagens artísticas, porque tu trabalha com música, teatro, com as danças, né? Então, assim, é bem denso, é bastante coisa. E a gente fala tanto, meu Deus, projetam na gente a expectativa da polivalência, né? Então, também, como que tu lida com todas essas... se teve, assim, momentos de formação para os estudantes, ou se vieram das formações que eles já têm, das experiências que eles já têm, essa adesão a essas linguagens da arte, né? Eu queria saber um pouco isso. E para Andressa, vocês já vão pensando aí se houve na oficina, e especificamente naquela oficina de pintura de azulejos, como é pintura, teve a relação com o professor de geografia para tratar da paisagem, eu queria saber como é que tu abordou as questões próprias do gênero pintura de paisagem, se tu conseguiu desenvolver isso, porque, e aí eu aciono muito da minha experiência para jogar assim, bem como uma provocação mesmo, porque é comigo que acontece, é do colega convidar para ilustrar o conteúdo alheio, entende? E aí eu queria saber, tu conseguiu desenvolver esses outros aspectos, ou o que foi o carro-chefe, assim, em termos de conteúdo, não que a gente deva ser conteudista, né? Mas por isso mesmo, como que foi esse jogo para ti, né, no desenvolvimento desse trabalho? E por enquanto é isso, para o Cleiton não tem pergunta agora. Vou pensar. Deixa enquanto vai na ordem do pensamento, né, elas terem também ao mesmo tempo.
Ô, Juliana, olha, você deu uma ideia super legal. Eu acho que por que não uma oficina, né, de polenta? Por que não uma oficina, enfim, sei lá, de chás e, né, e outros processos? Acho que é bem-vindo, né? Eu acho que assim, uma coisa que é importante da gente entender a mostra, desde as 5 edições que a gente propôs, todos os trabalhos que foram inscritos à mostra foram apresentados, né? A não ser que aconteça alguma coisa, a gente coloca na programação e talvez o artista ou a pessoa responsável pela inscrição não chega no momento correto de montar a exposição dela, de montar o trabalho, de trazer o trabalho para a gente poder montar as exposições ou apresentar no palco. Claro, né, essa pessoa, então, de fato, tem que fazer principalmente no palco, tem que fazer um novo jogo ali para poder tampar os buracos, né? Mas, assim, a gente não tem, de fato, assim, uma curadoria, uma temática de trabalho, né? Então, assim, chegou para nós, a gente dá um jeito de ter espaço para aquilo acontecer. Essa é uma realidade. Talvez, pode ser que em algum momento a mostra, ela, por uma questão também de organização e de quantidade de trabalhos, talvez a gente tenha que chegar no momento e vamos sentar e fazer uma curadoria agora, porque não cabe todos, não temos tempo, não temos espaço, não temos recurso, e não tem onde colocar, né? Mas até o momento a gente conseguiu abraçar todos os projetos que chegaram para nós, os mais diversificados possíveis, né? Enfim, de diversas vertentes, né? Culturais e tudo mais. Então sempre é uma possibilidade de expandir cada vez mais, né? A gente tendo gás assim para fazer e uma equipe por trás para poder dar conta, né, de organizar tudo isso, a gente está bem aberto para essas questões. Bueno, tu questionaste sobre a questão da polivalência, né? Gente, eu sou bem antiga, tá? Eu sou do tempo da educação artística. E na educação artística a gente trabalhava um monte de linguagens. Então a gente acabava tendo que aprendia, tinha semestres que era só cadeiras só específica para música, só específica, 4, 5 de teatro. Bem, eu fui para educação artística achando que eu não ia ter matemática. Eu peguei, acho que foram 5 ou 6 cadeiras de geometria. Então a gente ia era bem, né, bem vasto. Então o que acontece? Eu tenho um pouco de conhecimento de música, porém são voluntariado que eu falei para vocês, são alunos voluntários que acabam trabalhando com a música, e seria mais o violão, que é o único instrumento que nós temos no campus, né? Então, a oficina de violão sempre vai ter um voluntário que saiba trabalhar com isso, porque eu só arranho, eu não tenho muita coordenação motora para música. Professor Cleiton, preciso de aulas, né? Na parte da dança, que nem eu falei para vocês, o nosso foco maior foi tradicionalista, no DTG, porque eu dancei a vida toda, e eu era instrutora também, dentro de voluntariado. Então, a gente acaba trabalhando com várias linguagens. É complicado? É bem difícil. E na parte da arte-terapia, eu tenho uma formação como arte-terapia em artes, e também fiz algumas formações em PNL, em coaching. E daí, o que eu trabalhava nessas oficinas das artes plásticas, voltada, muitas vezes, que eu falei para vocês, a gente teve que adaptar ela mais para arte-terapia. A escuta ativa. Porque no momento que tu está produzindo, no momento que que a gente dá a proposta e os alunos estavam lá, a gente fazia em Meet, a gente sempre deixava, sempre o grupo tinha bastante consciência, ó, vamos conversando, vamos produzindo, e daí sai um desabafo daqui, um desabafo dali, a gente sabe que até em sala de aula isso acontece, e daí essas oficinas, como eu tenho uma aluna que diz assim, agora que nós estamos em período de retorno, né, ela fala assim, eu preciso das oficinas de artes, prof, eu estou precisando conversar. Então, ela era mais voltada para isso. Eu sempre dizia para eles, não é momento de terapia, é arte, mas com escuta ativa para a gente poder trabalhar o que vocês estão sentindo. Então, foi trabalhado mais nesse sentido. Não é como os professores falaram, a gente não tem braço e perna para tudo. Então, às vezes, a gente tem que dar a limitação, né? Porque era uma vez por semana cada oficina. E então, assim, aquela uma vez por semana, às vezes, assim, da produção que eu imaginava que a gente ia
fazer 2, 3 atividades, conseguia sair uma porque eles queriam conversar. E eu acho que é o que mais se sentiu falta, talvez, do remoto para o presencial, é a necessidade do conversar, de ter outra pessoa para te ouvir, né? Sem te questionar, sem te criticar, simplesmente te ouvir. Então, é mais ou menos isso. Eu gostei que o professor Jonathan também falou que é do tempo da educação artística, né? Porque agora é bem ramificado, né? É cênicas, é plásticas, é música, né? Não, nosso tempo eram 5 anos. E era de tudo um pouco. Se te esclareci, Juliana. Sim, com certeza. Eu fico um pouco preocupada quando chegam esses no presencial também, claro, tem alunos que acabam tendo mais afinidade, mas na minha abordagem é isso, né? Alguns que se sentem mais à vontade para falar, porque é isso que eu te trago. Como conduzir uma situação quando vem, né, à tona uma certa dificuldade, eu acho que isso é de uma grande responsabilidade e acho que, bom, tu colocaste, né, acho que a tua formação te dá uma segurança muito maior do que no caso dos professores de arte em geral, que não tem essa mesma experiência. Acho que sim, que é fundamental, claro, né? O meu questionamento é realmente no sentido do entendimento disso, porque também me deparo, às vezes, com algumas situações delicadas, porque os estudantes têm essa necessidade, né? A gente também tem essa necessidade nesse momento da conversa, da catarse, né? E eles, na adolescência, é uma coisa muito delicada. Mas como conduzir isso? Eu já fico pensando, e eu, assim, dar umas dicas para nós. E eu me sinto muito privilegiada, porque eu tenho 3 filhos adolescentes. 2 de 16 e um de 17, que são amigos dos meus alunos. Então, normalmente eles, quando tinha presencial, eles vinham para a minha casa porque são amigos dos meus filhos. Então, lá no campus eu sou a prof. Magda, fora do campus eu sou a tia Magda. Então, essa escuta adolescente, ela faz parte do meu cotidiano. Vocês imaginam 3 filhos adolescentes da pandemia, colegas dos alunos que estão no campus. Então, às vezes, um começava um fio da meada aqui, o outro puxava de lá, e dali a pouco estava eu no meio do Meet nas conversas deles. Chama a prof aí que a gente está precisando conversar. Então, assim, eu acho que eu fui meio professora 24 horas. E aí, tu precisa de um certo conhecimento, de uma inteligência emocional também para se segurar, né? Porque precisa do respiro, enfim. Precisa. Bom, se vocês olharem lá, eu virei até TikToker, gente, nessa pandemia, para apelar para aluno entregar atividade. Exatamente. Aquela da propaganda da Pfizer, eu fiz até um para chamar eles que as atividades estavam atrasadas. Foi aí que eles me ouviram. Então, eu vivo esse mundo adolescente. E, às vezes, eu olho para eles e falo assim, só para lembrar vocês, tá? Eu tenho 40 e alguns anos e eu não tenho idade de vocês e eu preciso de um tempo. Aí eles olham assim, mas a prof já teve os 16, que a gente sabe, e eles estão certos. Sim, obrigada, Magda, pela tua partilha. Já quero agendar umas dicas aí de... Estou com os meus quase adolescentes aqui também em casa. Bem, acho que faltou ainda agora a minha parte, né? Pelo que eu entendi, a questão da arte na oficina, né? Qual o conteúdo, né, que você acredita que dá para ser abordado. Então, a proposta veio do professor de geografia, né, o professor Jones, que ele já tinha essa técnica, que inclusive antes dele ser professor, ele utilizava a pintura do azulejo para uma forma de renda. Ele conseguia uma renda, até para o casamento dele, ele fez quadros para os padrinhos de lembrança. Então, assim, ele utilizava isso, o impacto da geografia no meio ambiente. E daí a arte veio de encontro para ver a questão da harmonia, da distribuição das cores, como que fazer o equilíbrio naquele espaço que vai ser pintado, como combinar as cores. Então, nós juntamos os 2 conteúdos, as 2 formas, e assim a gente conseguiu produzir, né, essas atividades por meio da pintura do azulejo e todas as outras formas de oficina, né, de ensinar as pessoas a ter um ramo artístico para fazer essa produção, né, produzir algo a partir daquilo que ele quer. Como que o homem está preservando o meio ambiente? Ou a casinha dele está lá naquele barranquinho ali, vai poluir aquele rio,
e ele não vai comer algo poluído, beber água poluída. Então, seria o impacto, né, da geografia em si na realidade humana. Então, as cores vêm de encontro, as formas vêm de encontro, as linhas. Então, toda essa parte da textura, das características essenciais da arte está relacionado à questão do azulejo, à questão da pintura, à questão da técnica. Não sei se você conseguir responder a dúvida ou mais alguma questão. Acho que sim. Obrigada, Andressa. Não sei se mais alguém tem alguma colocação para fazer. Algum diálogo entre vocês? Desculpa. Vai lá, Cleiton. O meu é só comentário, tá de boa. Não, o meu também é. Não, na verdade, assim, claro, como a gente também... Só alguns comentários, assim, sobre o processo, né? A gente fala... não dá para romantizar, né? Assim, para mim foi muito cansativo, né? Falaram, né? Alguém mais falou em cansaço também, né? Então acho que é bem importante, assim. Nesse ano eu não ofereci o projeto, ele aconteceu ainda esse ano, né? Porque virou o ano ainda no processo, né? A gente lá em janeiro já estava trabalhando de novo no mesmo projeto, terminou em março, né? Então, mas assim que terminou, eu não queria mais fazer, não tinha mais vontade de fazer o projeto, porque o público vai diminuindo, vai acontecendo muitas coisas, e esse cansaço extremo pelo universo das lives, né, a gente sentiu em todos os cantos, né, no trabalho, no meu grupo musical, em todos os lugares, né, no contato com a família, com os amigos, então... E também, assim, né, foi aumentando muito o trabalho, né, do professor, o tempo de aula dos alunos. Na nossa experiência de campus, eles estão fazendo 2 anos em 1, numa pandemia, né? Claro, a gente sabe que o mundo ali fora não parou, né? A nossa experiência brasileira está muito na contramão, né? A gente era para estar tranquilos, e o que uma experiência artística... Aí falando da minha experiência dentro do currículo também, ou nos projetos, né? Enquanto que tu tem um processo formativo, gradual, que tu vai desenvolvendo junto com os estudantes alguma coisa, e vai, num processo acelerado, como está acontecendo, ela vira uma questão numa prova, e 2 questões, ou sei lá quantas questões tu vai organizar, né? E acabou o processo, né? Então, assim, tem sentido muito, muito esse cansaço mesmo, assim. Acho que isso e aquilo que eu já comentei ali também, de uma forma de naturalização da pandemia, das condições, né? A gente tá aí, não, tudo bem, então vamos lá. E enquanto que a gente precisa se olhar mais e dizer assim, como é que tá, e aí, como é que tá, entender mais, né? Os atrasos, as demoras, as coisas, tá todo mundo muito doente, assim, né? Muito sobrecarregado, né? E claro, umas muito mais que as outras, né? A gente tem alunos que estão trabalhando no horário de aula porque a família está todo mundo desempregado. Enfim, só partilhar um pouco desse cansaço. Acho que isso é muito importante a gente falar também, para que a gente se sinta sempre né, ninguém está sendo fraco, né? A gente está sendo muito forte. Mas, enfim, só um comentário. Mas um comentário bem importante, né? Para a gente lembrar da nossa força, porque às vezes o cansaço bate e a gente confunde com fraqueza também, né? Não é isso. Pessoal, eu deixei um link aqui, que a Paty, nossa coordenadora da comunicação, fez um mural para os participantes deixarem um recadinho lá durante o evento, né? Para a gente ter como um registro, como uma memória também, para as próximas edições. Então, fiquem à vontade para deixar lá, hoje, ainda amanhã, né? Alguma ideia, algum registro para nós. Vou convidar quem está na sala, todos que quiserem, puderem, abrir suas câmeras para a gente fazer um print, uma fotografia, um registro final, antes da gente encerrar. Vou agradecer e parabenizar, me somando a essa fala legal do Cleiton, né? Parabenizando pela força, pela resistência, pela coragem, pela resiliência, né? Que a gente
todos vocês demonstram aqui, e muitos de nós, né, precisamos ter a resistência, já é resistência às vezes ser professor de arte, né, solitário, né, em termos de área no Instituto Federal, e agora a gente ainda se adaptando a mais essa situação, mas nós vamos seguindo, né? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, vou fazer o print aqui, vou parar de gravar primeiro, eu acho.